Olá! Em algum momento da vida, por uma boa ou má razão, você já deve ter pensado em ficar invisível naquela situação, né? E todo mundo certamente já imaginou como seria passar por isso. Mas o que pouca gente sabe é que os físicos estão cada vez mais perto dessa realidade. Essa é uma das possibilidades que podem ser alcançadas com os metamateriais. Os metamateriais são novos tipos de materiais produzidos artificialmente com propriedades que não são encontradas na natureza. Ficou curioso? Pois os nossos convidados vão esclarecer para nós o que são e para que podem ser usados esses metamateriais. Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho possui doutorado em Física pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Já foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso CNPq, e é diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto Nacional de Metrologia, o IMETRO. Wilson Rosa de Almeida é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e possui doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É pesquisador do ITA e do Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, especializado em fotônica em silício, que a gente vai daqui a pouquinho saber o que é. Solange Bessa Cavalcante possui doutorado pela Universidade de Londres. É professora e pesquisadora do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. Integra a Sociedade Brasileira de Física e é especialista em propagação de ondas eletromagnéticas. O físico Felipe Siqueira de Souza da Rosa exerceu estágio de pós-doutorado nos Estados Unidos e no Instituto de Ótica da França. Atualmente é professor do Instituto de Física da UFRJ e pesquisa os temas de forças dispersivas, forças incoloides, ou seja, transferências de calor, que ele depois vai explicar para a gente entender isso direitinho, tá bom? Bem, para começar então, Aragão, vamos tentar decifrar o que é metamaterial. Não deve ser muito simples de explicar, mas vamos tentar, né? Não, vamos fazer uma tentativa e eu acho que você, na introdução do programa, já nos deu uma definição bastante razoável. O metamaterial é um material que é construído para exibir propriedades que você não encontra comumente em materiais da natureza. Em particular, respostas eletromagnéticas que você não encontra na natureza. E, historicamente, os metamateriais passaram a ter grande importância quando foi possível, obviamente, realizá-los do ponto de vista experimental. E é um fato curioso que eles foram, de certa maneira, previstos, teoricamente, por um trabalho de 1968 de um físico russo, Viktor Veselago, que se questionou sobre a possibilidade de você ter um material com um índice de refração negativo. Mas talvez venhamos a falar mais disso adiante. E, na época, isso era uma conjectura, ele estudou quais as consequências de se ter materiais com índice de refração negativo, e anos depois foi possível, graças à engenhosidade dos nossos colegas experimentais, construir materiais que têm essa característica. Então, digamos, o nome é comumente associado a respostas eletromagnéticas e, em particular, quer dizer, no começo era muito ligado a índice de refração negativo, hoje a definição é um pouco mais ampla para abarcar outros tipos de resposta eletromagnética. Bem, deixa eu aproveitar o Wilson, então, que está aqui do meu lado esquerdo, para ajudar a seguir isso. A refração negativa, dá para a gente explicar um pouco mais popularmente o que seja? Certo. Daquela maneira que o professor Carlos Aragão colocou, essas respostas eletromagnéticas têm a ver com cada material responde a uma onda eletromagnética. Normalmente, na natureza, a gente encontra condições em que o índice de refração, que é uma propriedade que tem a ver com a velocidade, por assim dizer, de propagação da luz em cada meio... Mas tem a ver com bater nele, no caso... Quando você tem dois meios diferentes, tem a ver, por exemplo, com a reflexão em uma interface entre dois meios e a refração, que é a propriedade de transmissão da luz de um meio para o outro. Então, normalmente na natureza, os índices de refração são positivos. E isso leva aquilo que a gente tem uma noção intuitiva, por exemplo, de uma mudança de um meio para o outro, como, por exemplo, do ar para a água. Se você pegar uma haste reta e colocar
ela do ar para a água, você vai ter a impressão de que ela faz... Quando você olha dentro d'água, ela está meio tortinha. Exatamente. Isso. Se a gente utilizasse um líquido que tivesse um índice de refração negativo, essa resposta seria completamente diferente. Ela seria voltada para o outro lado. Então, não é um material que existe na natureza. Os metamateriais, eles buscam, de alguma maneira, o homem tenta desenvolver características em que a onda eletromagnética vê um meio como se fosse um meio contínuo, mas com propriedades completamente diferentes. Mas esse meio foi feito uma engenharia, por assim dizer, para que para aquela onda, né, que o comprimento de onda dessa onda tem que ser muito maior do que as estruturas que estão ali dentro, que a gente utilizou para transformar as propriedades desse meio. Isso começou fortemente, realmente, com ondas eletromagnéticas, e a luz é uma onda eletromagnética também, assim como ondas de radiofrequência, ondas que transmitem sinais aqui para a televisão, mas ela também se aplica hoje a qualquer outro tipo de onda, ondas mecânicas, som. Então, existem diversos trabalhos sendo realizados, né, no sentido de também desenvolver metamateriais não fotônicos, que tem a ver com foto, mas fonônicos ou outras variantes de nomes, ou seja, com relação a ondas mecânicas e ondas acústicas. Já que você falou em ondas eletromagnéticas, eu vou logo para Solange, já que parece ser a sua especialidade, né? Para a gente entender um pouco mais. Esse material, se eu entendi a ideia do ar para a água, existe uma troca de material em determinado momento. Como criar um material que inverta? Ele é o quê? A ideia é basicamente a seguinte: os materiais normais, todo mundo sabe que são feitos de átomos, né? Você tem redes cristalinas de átomos. O que você vai fazer agora, você vai construir o seu átomo, né? Com ouro, com prata. O professor ali sabe até melhor do que eu os materiais, mas numa escala muito pequena. E é essa que é a dificuldade. Se você quiser ver fenômenos que têm a ver com a luz, que a luz, o comprimento de onda da luz, é muito pequeno. É por isso que a gente tem que tratar com nano, que é 10 a menos 9 do metro, né? Quer dizer, são 9 zeros na frente do 0,8 zeros na frente do 9. Então, é esse tamanho que você tem que lidar. E, ao Mas mesmo tem que tempo, somar um com o outro para poder tem que ser muito menor ainda do que esse, como ele falou. Porque a onda, ela pode ter um comprimento de onda grande, tá vendo? Uma onda de comprimento de onda grande. Aí você pode ter onda de comprimento, entendeu? Então, na verdade, o comprimento de onda tem a ver com o tamanho. Se o comprimento de onda for maior do que o tamanho e puder acontecer isso que ele viu, que a luz vê o material de uma forma contínua, então você tem esses efeitos. O primeiro material que fizeram foram micro-ondas, porque aí você faz com materiais maiores, como eram fias de cobre e anéis. Isso foi em 2000. Isso foi a primeira vez que alguém fez, foi na Universidade da Califórnia, San Diego, Smith, que realizou isso. E o problema maior é esse, você trabalhar com essas escala, nessa escala não. Você construir essas coisas. O professor ali constrói, né, com silício e ele deve estar sabendo a dificuldade que é construir. Vamos para o Felipe, então, para continuar essa explicação, como é que é essa construção, porque ela está falando em coisas nano. Exatamente. Né? Mas vai ter que ter uma dimensão qualquer para a onda poder funcionar ali. Só para dar uma ideia da escala, das escalas envolvidas aqui no problema, né? A escala do micro-ondas pode ser pensada pensando-se no forno micro-ondas, né? Você tem em casa, aquilo dá a ideia da escala, mais ou menos, do micro-ondas, 10 centímetros. Então, você precisa de meta-átomos, como são chamados esses componentes dos metamateriais, muito menores do que 10 centímetros, o que é muito mais fácil de fazer para o caso da luz. No caso da luz, o comprimento não é 10 centímetros, o comprimento é de 400 a 700 nanômetros. Então, construir as estruturas, né? Sendo que o nanômetro a luz pode ser um foquinho direto. Exatamente. A luz é um comprimento de onda muito menor do que o micro-ondas, né? O comprimento de onda pode ser pensado quando você oscila uma corda, né? Se você oscila lentamente, a corda vai desenhar aquele perfil oscilante longo, comprimento de onda grande. Se você oscila muito intensamente, o comprimento de onda fica menor. Tá certo? A comparação do micro-ondas com a luz seria um comprimento de onda muitíssimo menor do que o micro-ondas. Então, fazer esses objetos muito menores do que a luz é um desafio realmente muito grande, já que você precisa fazer elementos muitíssimo pequenos, né? Realmente muito difícil do ponto de vista
da manufatura, da engenharia. Antes da gente entrar nos exemplos práticos, aí vem logo uma questão. Nós estamos aqui com 4 especialistas que trabalham no assunto e eu vou aproveitar a experiência do Aragão como ex-presidente do CNPq para ver, existe assim um suporte efetivo para que essas pesquisas possam avançar no Brasil? Ou seja, está crescendo o número de pesquisadores? Como é que está o desenvolvimento em paralelo com o que já existe no exterior? Olha, o Brasil passou por um período bastante bom em termos de apoio à ciência, tecnologia e agora, de forma um pouco mais incipiente, a inovação. Quer dizer, o CNPq, que é um órgão que eu tive o prazer, né, de dirigir durante um ano, na gestão do Ministério Rezende, como Ministro de Ciência e Tecnologia, né, assim como a FINEP, vários órgãos de fomento, a CAPES no Ministério da Educação. Existe um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação que apoia a pesquisa no país, tá certo? Então, há condições, quer dizer, esse sistema é um sistema que envolve não apenas entidades federais, como também as várias fundações de amparo à pesquisa que existem pelo país afora. Então, existem recursos para pesquisa, é sempre uma preocupação da comunidade científica que esses recursos não diminuam, muito pelo contrário, que eles cresçam, tá certo? É preciso que eles cresçam, porque a comunidade do Brasil precisa de mais e melhores cientistas e engenheiros, tá certo? Se nós pretendemos realmente desenvolver esse país. Então, nós estamos sempre numa luta constante, né, para não apenas preservar recursos, preservar programas, mas também aumentar esses recursos, porque a comunidade cresce, né, as suas necessidades também aumentam e realmente, hoje em dia, nós vivemos na era do conhecimento. Se o país não investir fortemente em ciência, em tecnologia e inovação, nós não vamos só para terminar a pergunta, antes da gente ir para o intervalo. Estamos num padrão que consegue acompanhar bem o desenvolvimento no mundo ou falta muito ainda? Olha, essa pergunta depende muito de com quem você se compara, tá certo? Então, se nós nos compararmos com países como o Japão, os Estados Unidos, etc., o investimento em ciência e tecnologia desses países muito maior, é de 3% do produto interno bruto. No caso brasileiro, nós estamos numa faixa de 1,1%. Há muito para crescer. A Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, né, da qual eu faço parte, que tem sido extremamente ativa, né, acaba de enviar uma proposta de que nós deveríamos, pelo menos, chegar a 2% do produto interno bruto. Isso para te dar uma ideia, né, do que seria necessário para que o país efetivamente possa estar na ponta nos mais diversos setores de ciência e tecnologia. Bem, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já, um instantinho só.